função exponencial. Então, uma função f, r em r positivo, e tirando o zero, chama-se função exponencial de base a, quando existe um número real a, com a maior que zero e a diferente de 1. Tal que f de x igual a na x, para todo x pertencente aos reais. Bom, por que o a tem que ser diferente de 1? Porque qualquer número que eu colocar aqui, se for 1 aqui no expoente 100, 90, 1000, 1 milhão, todo número 1 elevado a um número qualquer vai dar 1. Então, por isso que ela não está definida para a igual a 1. Então, temos alguns exemplos. 3 na x, 0,7 na x. Olha, a condição é que o a tem que ser maior que 0. 0,7 é maior que 0, portanto, é válido. 3/4 também. É uma fração, vai dar 0, alguma coisa, né? 75? É. E aí, aqui também é um número, portanto, também, aqui a raiz de 5, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, entre 2 e 3 esse número aqui, a raiz de 5. Portanto, está ainda dentro das condições, é também uma função exponencial. Aqui tem mais algumas observações. Ó. Em uma função exponencial de lei f de x igual a na x, nota-se que a base deve ser positiva e diferente de 1, pois, se o a for igual a 1, nós temos uma função constante. Foi o que eu acabei de falar. Se o a for igual a 1, 1 na 2, 1. 1 na 100, na 1000, 1. Sei lá, então vai dar uma reta constante, que a gente já estudou lá na função afim. Bom, se o a é igual a 0 e x menor que 0, então a x não está definida, portanto, f de x, né, também não está. Por quê? Porque aqui, se eu colocar o a igual a 0, qualquer coisa elevado na 0 é o quê? É 0, né? Então não existe. A igual a 0. Se o a for igual a 0 e x for maior que 0, essa função também é constante. E se o a for menor que 0, essa função não está definida para os reais. Ok? Essas são as definições. Mas o que é importante lembrar mesmo é que o a não pode ser 1. Então vamos aos gráficos. Como é que vai ficar o gráfico dessa função exponencial? Aqui nós temos o ponto, né? Toda e qualquer função exponencial vai tocar no ponto 0 e 1. 0 para x e 1 para y. Porque qualquer número elevado na 0 é 1. Então, qualquer valor que eu colocar, porque é f de x, né? f de x igual a na x. Se o x for 0, porque aqui eu estou falando o f de 0, aqui o a, eu estou fazendo isso. Qualquer valor que eu colocar aqui no a resposta sempre vai ser. Por isso que sempre vai tocar neste ponto aqui as funções exponenciais. Exceto quando a gente há quando ela é translada para cima ou para baixo. O que seria essa translação? Seria eu colocar uma soma ou uma subtração na minha função. Eu vou ter a função e vou somar mais uma unidade. Significa que eu vou deslocar uma unidade para cima. Então, se era para pegar no 1, agora vai pegar no 2. Se eu deslocar uma unidade para baixo, ele vai pegar no 0. Se eu deslocar 2 unidades para baixo, vai pegar no menos 1. Se eu deslocar 2 unidades para cima, vai pegar no 3. Ou seja, se eu tiver uma função qualquer, aqui não importa que número que eu tenho aqui. Porém, se eu aumento ou subtraio, eu vou ter uma unidade transladada ou para cima ou para baixo, certo? A assíntota, essa reta aqui, ó, ela sempre vai ser como se fosse o limitante da função. O gráfico não vai nunca tocar nessa reta. Vai chegar muito próximo. Quanto maior o número ou menor o número de x, né, vai depender de como a minha função é, se ela é crescente ou decrescente, ela vai chegar muito perto dessa reta, porém ela nunca vai tocar, ok? Dando continuidade, né, quando a ele é maior que 1, ele é uma função crescente. Então, quanto maior for meu x, maior será o valor do y, certo? E aqui é o contrário. Ó, quando for maior, for meu x, menor vai ser o meu valor do y. Nesse caso, né, as assíntotas continuam sendo aqui o eixo x, e aqui a mesma coisa. Então, nós temos... Aqui é quando a minha função ela é decrescente, quando o a está entre 0 e 1, ou seja, quando ela é uma fração. Então, nesse caso aqui, ó, o a é positivo, portanto, crescente. Nesse outro caso, o a é negativo, decrescente. Quais são os pontos apropriados para fazer os gráficos, né, para obter esses gráficos? Utilizem sempre o 0, o 1, o 2, o 3, o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Em alguns casos, utilizo o menos 3, em alguns casos, utilizo mais 3. O ideal é que seja pelo menos 5 ou 6 pontos, para vocês notarem o comportamento da reta. Lembrando, quando x for 0, sempre vai ser 1, ó, viu? Exceto quando resolver o primeiro exemplo. Observe o gráfico da função f, dada por f de x igual a vezes 3 na menos x mais b. Determine o valor de a e b.
Bom, temos o gráfico aqui, temos esses pontos. Primeira coisa é colocar as coordenadas desse ponto. Para x ele tem -1 e para y 1. Então, o ponto para x -1 e para y 1. E o segundo ponto para x 0 e para y -1. Este é o ponto. E a função f de x é dada por a vezes 3 na menos x mais b. Bom, se a gente for olhar, observar o gráfico e observar essa informação que tem aqui, o b é de cara -2, certo? Porque eu desloquei, ó, se ele não fosse -2, o gráfico passaria aqui. Foi deslocado 2 unidades para baixo, então ele é -2. Mas a gente vai resolver sem usar essa informação do gráfico. Então aqui a gente vai colocar no lugar do x o -1 e no lugar do y, da f de x, que é a mesma coisa do y1. Então vai ficar 1 igual a vezes 3 na -1, que é o valor do x, nesse primeiro caso, mais b. Então a gente vai ter 1, menos com menos mais, vai ficar a vezes 3. O 1 não precisa aparecer em cima, ali no expoente. Então a gente tem essa primeira equação. Bom, na segunda equação a gente vai fazer a mesma coisa. Aonde tem y, a gente vai colocar -1. E aonde tem x, a gente vai colocar 0. Então vai ficar a vezes 3 menos 0, mais b. Qualquer coisa elevado na 0 é 1. Então aqui vai ser 1. Menos 3 menos 1 igual a vezes 1 mais b. Então a gente tem a segunda equação. Aí aqui a gente resolve o sistema. A gente já só vou copiar esse sistema, lembrando que as letras vai ficar 3a mais b igual a 1. Troquei todo mundo de lado, coloquei o 3a para esse lado, o b para esse lado e o 1 para esse outro lado. Como eu troquei todo mundo de lado, não muda o sinal. Mesma coisa eu vou fazer aqui, aqui é vezes, tá? Então vai ficar 1a mais b igual a -1. Bom, eu posso fazer o método da substituição, da soma, ou outro método que agora eu esqueci. São 3 métodos, mas vamos fazer o método da soma. Para somar isso aqui, e uma delas deixar de não estar mais na equação, uma delas tem que ser anulada. Então vamos multiplicar uma dessas linhas por -1. Eu vou multiplicar essa linha aqui por -1, com o objetivo de somar com a de cima e zerar um dos termos. Então vai ficar, eu vou copiar a de cima, 3a mais b igual a 1. E a de baixo eu vou mudar o sinal de todo mundo. Eu não vou colocar o 1 na frente do a, porque não é necessário. Então, troquei o sinal de todo mundo. Onde era positivo ficou negativo, e onde era negativo ficou positivo. E agora eu vou somar. O princípio da soma é esse, é você tentar anular o a ou o b. Então, esse aqui cancelou. 3a menos a, 2a's. 1 mais 1, 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, a é igual a 1. Bom, se a é igual a 1, quanto vale b? Volta em uma das equações, qualquer uma. Pode ser na modificada e pode ser na original. Então, vai ficar 1 vezes a mais b. Nem precisava colocar 1, mas por força de... Então, vai ficar 1 vezes 1 mais b igual a -1. 1 vezes 1, 1. Passa para o outro lado, -1 porque é positivo. Portanto, lembre-se, b igual a -2, que foi o que a prof falou lá anteriormente. Então, como é que vai ficar a nossa função? F de x, o a vale 1, vezes 3 na menos x, menos 2. Bom, aqui convém colocar isso aqui em forma de fazer usar aquela propriedade da potência. Deixa eu ver se está pegando, tá? Então, a propriedade da potência, quando eu tenho uma negativo, 1 eu posso desprezar, mas eu vou colocar, é 1/3 elevado na x. Que aí eu coloco isso aqui, eu faço essa transformação aqui, que isso aqui é das propriedades da potência. Dei uma olhada.